Aleluia! Amém! Glória a Deus! Nós estamos avançando e graças ao nosso Deus, né? Porque tudo é por causa dele. E quando você chegou aqui, você recebeu um cartãozinho. Todos receberam um cartãozinho? E cada cartão desse tem uma palavra diferente, né? São 26 palavras distribuídas aqui para cada um. Eu estou com uma, por exemplo, aqui, né? Vou ler todo o cartãozinho. Em tempo de festa, nós agradecemos, porque Ele nos deu alimento, trabalho, recursos e provisão, além de dons e as múltiplas capacidades de ser para ser doadores. Amém? Então, você recebeu uma palavra de gratidão. E é esse o sentimento que nós temos no nosso coração, neste tempo e neste aniversário, por Deus ter nos ajudado até aqui, por Deus ter nos sustentado, nos alinhado, nos direcionado. E às vezes, irmão, foi nos momentos mais difíceis, onde nós achávamos que as coisas iam ruir. Deus vinha com amparo, com direção, com sustento, com um novo fôlego. E nessa noite nós escrevemos 26 motivos de gratidão. E claro, irmão, que nós temos muito mais do que 26 motivos para agradecer. Muito mais, mas nós queremos junto com a igreja agradecer por 26 motivos. A Adriana trouxe aqui no início 26 palavras proféticas, declarando como será os próximos anos. Mas agora nós queremos ler 26 palavras de gratidão, porque foram 26 anos o Senhor nos ajudando, nos iluminando, nos sustentando e nos direcionando. Amém? Então vamos agradecer juntos. Hoje nós levantamos a nossa voz em profundo agradecimento, porque tudo o que somos, temos e vivemos vem dele. Primeiro motivo, agradecemos porque Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos. Segundo, porque Ele nos escolheu, salvou e chamou. Terceiro, porque Ele é o nosso Pai amoroso e Ele nos fez seus filhos. Quarto, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Quinto, porque Ele é o nosso amigo íntimo, o pastor que guia a nossa alma e o nosso consolador. Sexto, porque Ele nos deu propósito e destino. Sétimo, porque Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Oitavo, porque Ele nos protege e nos livra em todo o tempo. Nono, porque Ele sempre nos dá direção diante de toda e qualquer situação. Décimo, porque sua presença é constante. Ele não nos abandona, irmãos, nenhum instante. Ainda que às vezes nós sentimos, Deus distante, Ele estava ali. 11º, porque suas misericórdias verdadeiramente se renovam a cada manhã. 12º, porque sua graça e bondade nos segue todos os dias, como declarou Davi. 13º, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 14º, porque sempre nos dá novas forças. Quando nós achamos que não vamos mais dar conta, Ele vem e injeta novas forças em nós. 15º, porque Ele derrotou e continua derrotando todos os nossos inimigos. 16º, porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos.
17º, agradecemos pela família, pela igreja, por você, por cada membro da CCQB, pelos amigos, pelos líderes espirituais, amém? Por todos os líderes, obreiros, pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, intercessores, todos que nos encorajam, ensinam e nos guiam na verdade. 18º, agradecemos porque Ele nos deu fé. A fé vem dEle, para que possamos perseverar e continuar firmes até o fim. 19º, por sua palavra infalível. 20º, porque Ele nos deu poder para amar e perdoar os que nos fazem mal. 21º, porque Ele nos deu comida, bebida, trabalho, recursos, dons espirituais e múltiplas capacidades. 22º, Ele nos deu sabedoria e tem ampliado nosso entendimento a cada dia, abrindo os nossos olhos para vê-lo e conhecê-lo. 23º, porque sua fidelidade é abundante e incomparável. 24º, porque Ele nos dá paz e descanso, até mesmo em meio às guerras. 25º, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nos tornando abençoados e abençoadores. E 26º, eu quero que você fique de pé, junto comigo. Nós agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres e confiantes no que ainda está por vir. Nós te damos graça com uma linda salva de palmas. Amém! Aleluia! Deus é maravilhoso e nós te agradecemos, Pai. Oh, nós te agradecemos de todo o nosso coração. O Senhor verdadeiramente é bom. Dá um abraço no teu irmão e diga: o Senhor verdadeiramente é bom. Bom é o Senhor. Dá um sorriso para o teu irmão e diga: bom é o Senhor. Por isso nós estamos aqui, porque Ele é bom, não por causa de nós, não por causa da nossa força, não por causa da nossa bondade, mas por causa da sua força e da sua bondade. Aleluia! E nessa noite, pode se assentar, nós convidamos alguns irmãos para testemunhar a bondade do Senhor. E eu quero que você venha, todos venham até aqui, né, que foram, a gente conversou com algumas pessoas. Venham aqui para que a gente possa, podem subir aqui em cima, pode ser? Cada um desses irmãos que vão compartilhar uma palavra conosco, uma bênção, um testemunho, uma vitória, uma conquista, um sonho realizado, um livramento, né? Cada um desses irmãos tem algo para compartilhar conosco. Com certeza, irmão, como você também tem. E quem sabe no próximo momento você vai estar aqui compartilhando. Vamos começar aqui pela família do irmão Nilson, que tem um testemunho lindo. Só vou pedir que vocês respeitem o tempo para que a gente possa dar sequência. Amém? Amém, irmã Diva? Então, posso aqui? Tá bom. Então, meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Amém. Então, meu testemunho é o seguinte: fé. Nós temos que ter muita fé, oração, firme na oração, porque a oração faz a diferença. Nós tivemos uma dificuldade com a nossa filha,
porque ela tinha um auxílio, um benefício, e foi cortado, na pandemia foi cortado. Aí foi cortado, a gente pôs na justiça, mas claro que não paramos de orar, pusemos na presença do Senhor, porque o nosso advogado é o maior, né? Então, a gente colocou na justiça e fiquemos em oração. Nem um dia sequer a gente ficou sem orar e já agradecendo pela vitória, porque a gente sabia que Deus nos protege, nos cuida e nos ajuda na hora certa. Então, a gente foi uma luta muito grande, porque foi 5 anos de espera, mas sempre orando, também muitos irmãos da igreja orando conosco, pondo a presença do Senhor, e graças a Deus, Deus fez a misericórdia de nós, porque é por misericórdia que nós vivemos mesmo, e através de oração, que nem ontem a pastora pregou, a apóstola, que falou muito em oração, em unidade. É verdade, sem oração a gente não consegue. Só que nós temos que orar e ter certeza da nossa oração. Não pensar que a oração não passou do teto. Não, jamais. Desde que você ore, dobre o teu joelho e ore com todo o teu coração. E crê que Deus ouve a nossa oração. E Ele nos ouviu. Então agora, quando faz uns 2 meses mais ou menos, veio a resposta que ela que voltou o auxílio dela após 5 anos. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que nunca podemos perder a esperança e nunca paramos de orar, agradecer a Deus, seja assim, orar como está na palavra, orar sem cessar, orando com certeza, com sabedoria, dobra o seu joelho e ora, porque vai vencer, tenho certeza, porque nós somos prova disso. Nós somos prova disso. Então, teve 3 advogados que falou para o meu esposo que nem pensar que ela jamais ia receber esse auxílio, jamais. Então, mas meu marido respondeu assim que o nosso advogado de cima ele não falou. E a gente cremos na oração e a gente fomos vitoriosos. A advogada deu a questão por ganho, após 5 anos. Então, irmãos, nós não podemos perder nunca, jamais a fé, a esperança e a oração. A oração é a arma do negócio. Porque sem oração, e também outro detalhe, usar a fé. Porque sem fé, se não agrada a Deus. Eu tinha uma fé tão grande, meus irmãos, tão grande minha fé, que essa vitória era nossa e nós ia vencer, porque eu enxergava a Rosângela, eu falava para Deus, pela minha fé, eu enxergava a Rosângela com aquele corpinho gordinho, colocando o cartãozinho dela no caixa eletrônico para receber o salário dela. Eu enxergava, daí eu falava, meu Deus, será que eu estou ficando louco, estou vendo coisas? Mas não, Deus me respondia que aquilo era de Deus e que ia vencer essa vitória. E vencemos, pastor. Graças a Deus, graças aos nossos advogados lá em cima, porque foi ele que liberou. Sim, que a advogada questionou, lutou, fez o papel dela, mas o papel mais forte foi do nosso Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que nos libertou. Então, a gente não pode assim, se alguém tem uma questão na justiça, não pode desanimar pelas palavras que algum advogado pode falar, porque o nosso advogado é o mais sábio, e ele que liberta a nossa petição. Pede com oração, com fé. Use a fé, porque a fé é a arma do negócio.
sem fé não agrada a Deus. Não adianta. É isso que eu tenho para dizer do meu testemunho sobre a Rosângela. Tá bom? E muito obrigado por todo mundo que orou. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmão Nilson. Amém. Agora a Bárbara. Boa noite, igreja. Tô nervosa. Ah, meu Deus. O Senhor mudou tudo. Vou compartilhar aquilo que Ele pediu para compartilhar com vocês. Eu tinha um plano e aí eu recalculei toda a rota. No início do ano, na primeira semana de janeiro, o Senhor me deu uma palavra pessoal para mim. E eu não entendi todo o contexto, mas eu falei, amém, Senhor, faz como o Senhor quer. Ele me deu uma palavra de crescimento exponencial. E eu fiquei com aquela palavra e buscando no Senhor o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer fazer. Na minha cabeça, eu achava que era um crescimento financeiro, material. Eu falei, agora a gente arrebenta a boca do balão. Agora vai. E não foi, irmãos. Não foi. E durante todo o ano, o Senhor compartilhando, lembrando, me fazendo lembrar de novo aquela palavra que Ele falou para mim no início do ano. E a igreja se movendo no ano do entendimento. E eu falei, Senhor, traz entendimento, ilumina porque eu não consigo ver, eu não consigo perceber. Ilumina a minha mente, porque eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor quer. Por quê? Tudo que estava acontecendo, irmãos, era contrário. Era contrário. Foi um dos anos mais difíceis que nós vivemos até agora. Foi o ano que nós mais fomos esmagados, foi o ano que mais doeu, foi o ano que nós mais choramos, foi o ano que nós mais nos entregamos. E durante todo o processo difícil, complexo que nós vivemos, passamos por uma crise financeira bem grave durante o ano. Eu perdi meu avô, que era a figura masculina que eu tinha de referência da minha infância. Enfim, uma série de coisas foram acontecendo. Eu bati o carro. Logo em seguida, meu carro estragou de verdade. Daí ele estragou de verdade. Ele tinha estragado só uma parte, ele estragou de verdade. E tudo ao contrário. Eu falava, Senhor, é um crescimento exponencial. Como? Se está tudo contrário, esse vento está contrário, essa tempestade parece que nunca acaba. Eu saio de uma, eu estou em outra, eu saio daquela, eu já estou em outra. E eu estava sempre em tempestade, passando por aqueles temporais, até que o Senhor começou a abrir os nossos olhos. Até que Ele começou a abrir o nosso entendimento de dizer que tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Não tenha medo, eu estou com vocês nesse barco. A tempestade está forte, mas eu estou com vocês nesse barco. E ele não vai afundar, e ele não vai virar. Tenham fé, permaneçam. E como família, o Mateus teve um momento da adolescência que eu estou aqui, eu estou ali. Um momento difícil da adolescência. A Ana Luísa passou por uma situação emocional muito complexa, muito difícil, e eu falava, Senhor, onde que é a saída? Me mostra onde que é a saída que eu não estou vendo. Fale para mim para onde que eu vou, porque eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel, eu não sei nem resolver tudo isso. E a gente orando, buscando ao Senhor, e o Senhor começou a trazer resposta. O Senhor começou a trazer a solução dos problemas. Eu trabalhava de ônibus, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E isso me tomava muito tempo de ida, de volta. Situações bem ruins, passando, trabalhando de ônibus, não é um problema, certo, irmãos? Quem trabalha de ônibus, ok. Mas para mim estava muito difícil, estava muito ruim. E um dia no ônibus eu não orei, eu falei. Porque o Senhor escuta aquilo que você fala também. Amém? Eu falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar de ônibus.
Mas eu também não posso trabalhar de carro. Não dá. Daí eu vou pagar para trabalhar. O Senhor fez. Eu ganhei um carro zero. Eu ganhei um carro zero da empresa para trabalhar. Com todo o custo pela empresa. Muito melhor do que eu ir trabalhar de carro com o meu carro, é eu ganhar um carro para ir com esse carro trabalhar. Amém? E nós não sabíamos como ajudar a Ana Luísa no período que ela estava vivendo. O Senhor moveu o coração de uma pessoa para ajudar na exatidão daquilo que ela precisava. E ela entendeu, ela pôde entender, e ela pôde desfrutar da plenitude do Senhor, pôde ser uma pessoa mais livre, mais alegre, servir o Senhor na integralidade, de forma integral. O Mateus achou o caminho de volta. Aleluia! Glória a Deus. Então, o que o Senhor disse para mim, agora recalculando toda a rota? Que no meio da dor, você cresceu. No meio da aflição, a sua casa cresceu. Então, se você está passando por um tempo difícil, por uma tempestade, querido, abre os olhos, abre os ouvidos, porque o Senhor quer comunicar algo para esse tempo. Amém? Ele quer produzir algo, Ele quer te fazer florescer nessa dor, Ele quer te fazer superabundar mesmo no meio da tempestade, mesmo na dificuldade. E a minha casa hoje é outra. Eu percebo, eu olhando para trás, vejo o quanto nós amadurecemos, o quanto fluiu o poder de Deus dentro da nossa casa, porque sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Amém? Sem Ele nós não conseguiríamos. Nós ainda estamos passando pelo problema financeiro, mas eu não sei dizer para vocês como a conta fecha. E ela fecha. Amém? Porque se nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Aleluia! Vamos voltar um pouquinho aqui no irmão Nilson, que ele quer complementar o testemunho. Amém. Então, irmãos, é só para complementar, como ela disse, 3 advogados, eu não vou dizer o nome, mas os 3 advogados, eles disseram que jamais a nossa filha ia receber o benefício dela. O que nós tínhamos que fazer era pagar os 50 mil reais que o INSS tinha mandado uma carta para nós, mas devolveu os 50 mil reais. Eu falei assim, mas Deus não falou isso. Nós somos fiéis no dízimo, nas ofertas, então ela também era fiel no dízimo, nas ofertas, e ela vai voltar a receber esse benefício, e nós vamos orar. E nós orava todos os dias. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível, que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. E como oramos e continuamos orando, e chegou num dia que um advogado disse, eu falei, doutora, quanto você vai cobrar para fazer esse processo aí? Ela disse, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu falei, porque tem essa carta que nós temos que devolver 50 mil. Ele esquece isso aí. Sei quem falou para vocês, não existe. Isso é só para amedrontar vocês, para vocês não entrar contra o INSS. Tudo bem. Então, já fiquei mais tranquilo. Né? E continuamos orando, e foi indo, passou por outro advogado. Eu sei que, enfim, começamos a orar pela minha aposentadoria também. Né? Então, eu comecei só a fazer planos da minha aposentadoria, né? E sei que Deus faz as coisas completas. Ela não faz Deus não faz nada pela metade. Né? Então fomos indo, orando, e nas graças de Deus, quando saiu a minha aposentadoria, a advogada me chamou no escritório dela, urgentemente para você vir no escritório. Eu falei, mas o que é, doutora? Não, mas vem aqui urgente. Era às 4h30 da tarde, cheguei lá às 5 horas da tarde. Ela falou assim, você tem que ir imediatamente no banco, retirar o dinheiro da menina, e já está lá o pagamento dela, já está lá o benefício já está lá no banco, e ela não pode voltar esse benefício para lá de volta. Se voltar, ela perde de novo. Então Deus fez tudo completo. Eu já tinha me aposentado, né? Recebemos 2 juntos.
eu ia parar de trabalhar. Falei, não, vou continuar trabalhando para juntar mais um pouquinho de dinheiro para, né, aposentar mais tranquilo, ter uma reservazinha. Não foi preciso, irmãos. Deus fez tudo certinho na hora certa, né? A advogada me ligou de novo dizendo assim, você está trabalhando registrado? Estou. Então peça para dar baixa na tua carteira que você não pode trabalhar registrado mais, a não ser que você trabalha sem registro, e a firma não permitiu trabalhar sem registro. Por fim, eu pedi à firma que desse baixa na carteira, né? Aí fazer um acordo comigo, né? Aí teve um abençoado lá que disse assim, falou assim para mim, eu não vou dizer o nome, né? Mas assim, ó, pelo que eu conheço, os nossos patrão jamais vão fazer esse acordo com você. Eu falei assim, não é ele que vai fazer o acordo comigo, é Deus. É Deus que vai fazer no coração dele, para a honra e a glória de Deus e pela a nossa fé. E a fé e ser dizimista na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, foi tudo planejado. Meu chefe chegou para mim e disse assim, se eles não fizerem, eu faço por minha conta. Pela honra e a glória do Senhor de Deus. Foi tudo certinho do jeito que eu queria e mais ainda, muito mais ainda. E a bênção veio completa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a Mary e a sua família. Boa noite, igreja. Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que Deus fez na vida do nosso filho, né? Nosso Eduardo. Alguns meses atrás a gente levou ele no médico. Ele não tinha nada demais. O médico pediu vários exames. E um desses exames, a clínica pediu para repetir. E aí eu já comecei a entrar em desespero, né? Porque não fazia ideia do que era. Era um hemograma. Aí tá, ele repetiu. E não saiu o resultado. Eu comecei a ficar aflita. E eu fui na clínica e eles falaram que ele tinha que repetir de novo. Aí ele repetiu e eu levei para o médico. E o médico falou para mim que a clínica estava errada, que ele era um menino saudável, que ele não tinha nenhum dos sintomas que teria que ter para estar com aquela doença. Então ele pediu para eu repetir esse exame novamente, né? Ele não aguentava mais furar o braço. Aí tá, nesse mesmo dia fomos lá, repetimos o exame e foi confirmado. Eram as plaquetas dele que estavam muito baixas, tinha dado 30 no exame e esse que a gente repetiu deu 33. Então era muito baixa e então a médica pediu pra gente voltar depois de uma semana para repetir, tentou me acalmar, falou que como ele estava saudável, não tinha nenhum dos sintomas, a gente tinha que repetir para confirmar. Após uma semana a gente foi e as plaquetas dele subiram um pouquinho, né, filho? Quanto que é, moço? 40? 46? 46. A gente ficou bem preocupado porque era uma doença bem grave, porém a nossa fé era maior que isso e a gente tinha certeza que ele não tinha nada. A gente pediu também, né, compartilhou na cela, os irmãos ajudaram a gente em oração, assim, não pela quantidade, mas pela fé de cada um, pelo amor ao próximo, e a gente sabia que não ia ser nada. Quando a gente voltou, subiu um pouco, subiu para 52. A médica pediu vários exames para a gente voltar depois de um mês e pediu o hemograma novamente, mas ela descartou aquela doença da vida dele. Sim, não gosto muito de falar, mas seria uma leucemia no sangue. Então o tratamento era muito pesado e ela não queria entrar com um tratamento sem ter a certeza. Agora, dia 18, a gente vai levar ele para fazer esses exames novamente,
Mas a partir do momento que ela descartou a doença, a gente saiu de lá glorificando a Deus. E a gente já recebeu a cura dele, a gente sabe que ele está curado, que ele não vai ter nada. A gente só vai levar para confirmar mesmo. E no meio dessa tormenta, né? Ela descobriu que vai ser mãe. Recebeu um presentinho, uma herança. Bendita, aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? Quer complementar? Amém? Agora nossos irmãos, Vanessa e seu esposo. Boa noite, irmãos. Desculpa se eu chorar, muita emoção. Não sei se eu vou conseguir, mas meu marido continua se precisar. Nossa trajetória até aqui foi, vou tentar resumir do resumido, mas ela é grande a história. Mas uma coisa só que trouxe nós aqui, que foi Deus. Onde Deus colocou a Mariana no caminho da nossa Duda e disse a ela que a Duda estava num momento difícil da vida dela, onde eu e o Cris também não sabíamos, ela não se abria muito com a gente, mas onde Mariana disse a ela que só tinha uma coisa a dizer a ela, que era Deus. Depois de tudo isso, Mariana convidou a Duda a vir à igreja. Ela acabou gostando, vindo sempre. E quando não era eu, era o Cris, sempre vinha, deixava ir embora, vinha, deixava ir embora. Chegou uma vez, nós decidimos, poxa, se viemos até aqui, por que não entrar? Por que não estar junto com ela? E nós decidimos vir. Fomos relutantes, bastante relutantes, mas viemos, gostamos. Fomos convidados para a célula do Gilson e da Rô, onde todos nos acolheram com muito carinho, muito amor. Só tenho a agradecer a cada um. E hoje estamos aqui, felizes, agradecidos por todos e principalmente a Deus, onde estamos seguindo o caminho, aprendendo a cada dia mais, onde a gente não seguia nada, a gente só trabalhava, da casa para trabalho, trabalho para casa, então a gente não tinha essa convivência com Deus. Então, a cada dia aqui, aprendendo a mais. Desculpe o choro, gravidez me faz chorar mais ainda. A grávida também. Então, depois de toda essa turbulência, Deus nos mandou a nossa Mariana também. Boa noite, irmãos. O meu testemunho é exatamente sobre a nossa Mariana, né? E como a Vanessa disse, eu estava muito relutante, mais do que ela até, a começar a vir para a igreja. E esse foi o divisor de águas na minha vida, em Cristo, né? Antes eu bebia e quando comecei a vir para a igreja, eu até questionei a Vanessa, falei, pô, será que eu vou ter que parar de beber, né, para começar a ir na igreja, né? Olha o pensamento muito errado. E pensando nisso, uma certa dia veio um pensamento na minha cabeça, que eu tinha que, eu e a Vanessa, nós estávamos planejando em ter filhos, mas não para agora, né? Era nosso plano, né? Era bem para frente. E não estávamos tentando nem nada. E veio um pensamento que eu tinha que fazer como se fosse um compromisso de não beber mais, que a gravidez viria. Isso veio na minha cabeça como um pensamento. Eu não entendia isso, eu não tinha o entendimento ainda, né? Do que era Deus falando com a gente. E eu ouvia o pessoal falando, Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração. Daí uma quarta-feira que a gente estava indo para a célula do Gilson e da pastora Rô, eu perguntei para a Vanessa, falei, o que eles querem dizer, né, quando eles falam que
Deus falou com eles, o Espírito Santo ministrou no coração deles. E a Vanessa falou, eu não sei. Eu falei, então também não sei, né? Então vamos questionar eles. Daí chegando na cela, a pastora Rô estava ministrando aquele dia. Daí ela falou, eu vou falar sobre uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Daí começou a falar, o que é quando o Espírito Santo fala com a gente, né? Cada um é de um jeito. Às vezes é um pensamento. Ela comentou da pastora que às vezes vê Deus nas coisas, né? E então, Deus respondeu a minha pergunta por ela. E ela nem sabia que eu tivesse esse questionamento. Então, esse foi o divisor de águas. Eu vi que Deus estava falando comigo. Então, desse momento, eu fiz o compromisso, né? Daí eu falei, não bebo mais e vou seguir firme na igreja. Não deu, acho que nem um pouco mais de um mês, veio a descoberta que a Vanessa estava grávida. Então, aquilo que Deus tinha falado comigo se concretizou imediatamente. E esse é o meu testemunho. Só complementando um pouquinho, nós temos o nosso Mateuzinho ali também, que estava muito, muito relutante. A pastora Rô ainda me ajudou bastante ali. Mas graças a Deus, com a ajuda de todos, ele está bem, seguindo muito, bem encaminhado. E a gente está muito feliz, tanto pelo Mateus quanto pela Duda. Agora a Fernanda. Que nervoso. Nervosa? Tô dura aqui, ó. Pais, irmãos, eu sou a Fernanda, para quem não conhece. Meu testemunho é o seguinte. Eu, em 2019, me mudei para cá. Minha mãe já morava aqui há um tempo. Vou tentar encurtar. E aí, chegando aqui, eu tinha terminado de me formar, me formei em arquitetura. E eu achei que aqui ia dar tudo certo. Cheguei aqui muito animada. Eu falei, nossa, vai bombar, né? Eu vou fazer vários projetos, lugar e tal, é diferente. E quando eu cheguei aqui e eu fui vendo a realidade, isso me impactou muito, né? Eu cheguei logo na época da pandemia, finalzinho de 2019, não consegui nenhum emprego. Desde que eu me formei, antes de me formar, eu sempre trabalhei com marcenaria, móveis planejados, essa parte assim. E eu não queria mais trabalhar com isso, eu queria ir para um escritório mesmo de arquitetura. E acabou que eu fui buscar emprego em outro lugar. E quando eu fui buscar, acabei conseguindo na mesma semana um emprego, fiquei aqui, entrei nessa empresa. Conheci meu esposo, o Aleph. Conheci o Aleph nesse trabalho, né? Porque eu falava, Senhor, eu não saio. Na igreja, na época, era todo mundo ou menor, e não tinha maior, era eu a maior. Eu falei, então manda no trabalho, né? E o Senhor mandou. O primeiro testemunho. Aí eu falei, a menina, olha, tá gostando de ti. Eu falei, mano, não é crente, não dá. Aí ela falou, não, mas não é crente. Eu falei, então agora nós vamos conversar. E deu certo. Amém? A gente casou, fizemos essa semana 3 anos de casado. Já passou rápido. E tá. Aí sim, eu consegui um emprego. As portas aqui de Curitiba para mim nunca se abriram, para ser bem sincera. Nunca. Mandei vários e-mails. Pegava lista de escritório, mandava e ninguém me chamava nem para entrevista. E eu só conseguia emprego em marcenaria e não era o que eu queria. E eu estava muito frustrada, muito. Eu estava muito frustrada porque eu já estava descontando no Senhor a minha frustração. E eu falava, Senhor, não é possível. Falei, fiz tudo certinho. Não é possível que não tem um emprego para mim nessa cidade. E toda hora se fechando, e eu não aguentando mais a marcenaria. Eu trabalhava no Boqueirão, ia todo dia de moto, pegava vento, era renovando resfriado, né, em cima de resfriado. E eu falava assim, eu não aguento mais. Eu falei, olha, me fala o que eu preciso fazer, me mostra o que eu estou errando, né? Ou então, para onde o senhor quer que eu vá? Ou então, se eu tenho que aprender alguma coisa onde eu estou, me mostra. Eu falei, olha, mas seja claro, não adianta mandar sonho para interpretação, não adianta mandar... Eu não vou entender. Eu quero tipo profeta mesmo, eis que te digo. Eu falei, tem que ser claro. Fala comigo do jeito que eu quero, bem desobediente, né? Misericórdia.
E aí eu falei, e aí o Senhor, em sua infinita misericórdia, porque só pela misericórdia mesmo dele, eu nem tinha comentado isso, uma pessoa muito próxima a mim, ela pegou e falou assim, olha, Fernando, o Senhor quer te dar muitas coisas, mas tu precisa renovar a tua aliança com Ele. E eu falei, renovar a aliança com Ele? Eu pensei, né? Eu falei, mas tem feito tudo certo, tá tudo certo. E não tava. E aí, quando veio essa palavra pro ano de entendimento, eu me voltei, né, para o Senhor. Eu falei, Senhor, o que tu queres que eu entenda? O que tu queres trabalhar em mim? O que precisa ainda ser transformado? Né? E não para, irmão. A obra vai sendo feita até a vinda do Senhor. E o Senhor começou a trabalhar, né? E aí eu estava querendo sair. Eu falava assim pro meu esposo, eu falei, olha, Aleph, eu tô querendo sair. Só que se eu sair, a gente não vai conseguir pagar nada. Não vai dar certo, as contas não vão fechar. E ele, na sua plena sabedoria, calma e tranquilidade, falou, calma, vai dar tudo certo, o Senhor está cuidando de tudo, confia. E eu olhava na cara dele, não confio. Eu falei, você não vai dar conta. E aí o Senhor falava, e aí ele falava, vai dar certo. Irmão, foram conversas e conversas e conversas sobre isso. Até que um dia eu decidi sair. Quando eu cheguei para avisar a empresa, eu já tinha 3 anos trabalhando lá. Eu peguei a empresa já no finalzinho, numa transição. Então, eu já era coordenadora de projeto. E nesse início, eu falei, olha, eu estou saindo. Já estou deixando tudo certinho. Estou saindo tranquilo. Aí eu lembro que o meu chefe falou bem assim para mim. E eu já estava confiante. Falei, não, vai dar tudo certo. E aí ele falou bem assim, olha, você nunca vai ganhar o que você ganha aqui. Você nunca vai conseguir uma empresa que te pague, que eu te pago. E aquilo para mim, na hora, não entrou no... Eu disse, não, repreendo, sai de perto, Satanás, desse jeito. Quando eu cheguei em casa, aquela palavra, ela entrou assim no meu coração, e eu já estava desanimando. Só que nesse mês que eu estava saindo, aconteceu tanta coisa, minha mãe foi fazer uma cirurgia, aí a gente corre para fazer a cirurgia, tipo assim, faz a cirurgia, fizemos a cirurgia, volta para casa, ela fica de recuperação 1 semana lá em casa, teve uma complicação no hospital. Eu estava tão atarefada com essas coisas que eu não me toquei em pedir para continuar na empresa. E aí foi quando eu passei 1 semana em casa, eu falei, poxa, é tão bom estar em casa, é tão bom estar dentro de casa e não ter que estar indo pegar de moto e tal, perigoso, enfim. E aí quando eu estava ouvindo uma moça que ela vende um curso que ela ensina a fazer projeto para os Estados Unidos. E aí eu estava vendo ela falando que bastante brasileiro é contratado, que a gente trabalha remotamente. E eu acho que o Senhor usou, sempre Ele usa a minha mãe, né? E ela falou, por que você não faz? Eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro. Porque o valor do curso era um valor muito alto. Eu não tinha realmente o valor do curso na hora. E aí ela falou, tá bom. E aí ela pegou, aí um dia ela passou umas 2, 3 semanas, ela me chama para tomar café. Ela fala, Fernanda, por que você não faz o curso? Aí eu falei, não vou fazer. Eu não tenho esse dinheiro. Agora mais ainda, porque eu já tinha saído da empresa. E eu saí assim, irmão, sem perspectiva de nada. Só saí. O Aleph me garantiu que Deus ia cuidar de tudo, eu só confiei e fui com ele. E aí quando chegou, e ela falou, não, eu pago. E eu não queria. Eu falei, não vou fazer o curso. Eu falei, não vou porque é um valor muito alto que a senhora está investindo e não tem como, eu não sei se vai dar certo. E aí depois eu voltei para casa, conversei com ele, ele falou, não, faça, tá bom. Fiz o curso, eu falei, mãe, eu vou querer. Tá de pé ainda? Tá. Em julho, irmãos, início de julho eu comecei o curso, fiz o meu portfólio no padrão do americano, tudo, estudei bem certinho. Final de outubro eu finalizei o meu portfólio e aí eu comecei a aplicar para as vagas nos Estados Unidos. Eu apliquei num sábado, foi na primeira aplicação, acho que foi a 4ª vaga que eu apliquei, num sábado. E era uma vaga que estava aberta há 4 semanas, já tinha 1 mês a vaga aberta. Na segunda-feira me retornam com uma mensagem, querendo marcar a entrevista, disseram que gostaram do meu portfólio e tudo. E nessa de devolutiva, né, ela perguntou assim, onde que você mora? Porque parece que você não está aqui. Eu falei, pronto, já era. Não vai dar certo, né? Que a vaga era presencial. Eu falei, então, eu estou buscando uma vaga home office, se vocês tiverem interesse e tal. Ela falou, não, tudo bem. Aí a gente pegou,
marcar sexta-feira. Irmão, eu passei terça, quarta, quinta, sexta ensaiando inglês. Eu fiz todo tipo de pergunta possível que eu poderia responder em inglês. Eu faço curso há 1 ano, mas eu não falo um A. Porque na hora, bom dia, é só ser o good morning e pedir uma água. O resto, eu não sei nada mesmo. Eu não consigo entender. Ainda não consigo entender. E aí eu falei, agora como é que eu vou falar em entrevista que eu não sei falar inglês? E a entrevista, né? Reunião e tudo. Eu falei, pronto. Aí eu comecei, aí eu fiz... se eles perguntarem isso, eu tenho resposta tal em inglês. Se eles me perguntarem isso, eu tenho resposta. Se der tudo certo, a minha resposta é essa. Se der tudo errado, a minha resposta é essa. Então eu fiz todas as hipóteses. Chegou na sexta-feira, de tarde, nervosa. O Google Tradutor não funcionou. Estava chovendo. A internet querendo falhar. Aí eu falei, Senhor Jesus, segura os ventos, segura tudo, acalma tudo. E conseguimos fazer, só que assim, Google Tradutor não deu certo. Aí eu falei pra moça assim, olha, eu não te entendo. Eu falei, eu não consigo falar, mas eu te entendo. Aí quando ela começou a falar, eu falei, olha, eu não tô te entendendo. Aí ela falou, tem como tu escrever? Ela, tá, escreva. Ela escreveu e a gente conversando. E aí ela falou, olha, quando você pode começar? Eu falei, segunda. Ela, tá bom, então segunda você começa. E, gente, foi essa oportunidade. O Senhor abriu uma vaga internacional, um trabalho remoto para uma empresa americana. Sem nenhuma possibilidade. Eu jamais imaginei estar vivendo o que eu tenho vivido. Eu estou há 3 meses nessa empresa. Jamais imaginei. Não tem... o salário que eu pedi foi um pouquinho a mais. Até nisso o Senhor teve que cuidar. E assim, só o Senhor mesmo para fazer, para abrir essa porta, né? Antes, porque assim, não se resume a dinheiro e nem se resume a uma oportunidade de emprego. Se resume àquilo que o Senhor quer da gente, que é proximidade e relacionamento. Então, antes do Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na vida da gente, algo grande, algo pequeno, algo médio, não importa. Aquilo que Ele quer fazer, Ele precisa trabalhar primeiro na gente. E foi isso que o Senhor fez na minha vida, tem feito na minha vida, tem feito na vida do Aleph. A gente lá em casa tem crescido muito, pela glória do Senhor. E essa oportunidade, assim, olha, eu passei 2 dias chorando, de alegria, porque eu não estava entendendo. Nunca imaginei que isso fosse possível eu estar vivenciando, e o Senhor abençoou. E eu queria ler aqui um versículo que eu até falei, mas assim, eu não vou lá falar, né? Vou ficar porque eu estou nervosa. Mas o Senhor mandou eu falar, então eu estou aprendendo a ser obediente, né? Glória a Deus. E Isaías 41:20 diz bem assim: todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Então, tudo isso, desde que eu coloquei meus pés nessa cidade, desde que eu voltei. Eu sou cristã eu aceitei Cristo com 6 anos. Mas eu me desviei um tempo, e quando eu voltei para Cristo, desde aquele dia, eu entendi que o Senhor estava, né, guiando. A gente às vezes apanha mesmo, né, porque a gente, misericórdia. Mas o Senhor, Ele dá entendimento, sim, Ele tem misericórdia, Ele bota a gente de volta no caminho, caminha com a gente e nos guia sempre. E é isso. Amém? Glória a Deus. Claudinei, vem cá. Claudinei e Camila vão compartilhar. Que foi, Claudinei? Tá tudo bem? Quer que eu fale, Claudinei? Glória a Deus. Não posso falar para você. É muitas emoções mesmo, irmão. O que Deus fez na vida desse casal é grande demais, né? Cadê a Neuzinha? Traz a Neuzinha aqui para completar a família. Meu Deus, nossa, é muito difícil. É muito difícil assim a gente falar de bênçãos, né? Muito difícil a gente falar de algo que Deus fez nas nossas vidas, se a gente não participou, não viveu, né, coisas horríveis, né? E eu vivi, nossa, meu Deus do céu. Se eu for contar aqui o que passou em mim, na minha vida, 26 anos, nossa, eu fico aqui a noite toda e não cabe ainda. Mas eu quero só dizer uma coisa para vocês.
Deus, Ele é bom. Nossa, Deus, Ele é misericordioso com a nossa vida, misericordioso com a minha vida. Eu cheguei aqui no Paraná e conheci a SERV dia 9 de junho de 2022. Já tem 3 anos que eu resido aqui. Já tem 3 anos que eu moro na SERV. Tem 3 anos que eu sou daquele lugar ali. E dali eu acho que só o Senhor pode me tirar. Mas ninguém me tira dali. E nesses 3 anos que Deus transformou minha vida, um ex-drogado, um ex-andarilho, né? Um rapaz que rodava o mundo, vivia perdido no mundo, dispensado pela sociedade, humilhado pelas pessoas que passavam por mim, por cima de mim, pelo chão. E Deus me fez conhecer um lugar, nossa, que para mim é minha casa. É um lugar que eu vivo, um lugar que eu moro, um lugar que eu conheci a minha esposa, conheci a Camila ali também, ali, nossa, através de oração também. As irmãs sabem muito bem de onde a Camila veio, como a Camila era também, né? E hoje nós somos casados, tem 1 ano e pouco de casado. Deus também me deu uma filha também, eu pedi para Ele. E Deus tem transformado cada dia mais a minha vida. Eu conheci a Cracolândia em 2010, fiquei 1 ano e 2 meses ali dentro. Eu só consegui sair dali, irmão, pela ajuda de um assistente social, que me mandou lá para Goiás, na Missão Vida. Mas eu não tinha um pouco de entendimento, eu queria só fazer um tratamento e já saí trabalhar. Mas foi por engano da minha vida. Quando saí da Missão Vida, eu caí em desgraça de novo. Eu vim de São Paulo aqui empurrando o carrinho. O pastor sabe aí que o carrinho ficou até aqui no CRAS, nessa pracinha aqui. Ficou ali o carrinho ali. Nem sei o que aconteceu com esse carrinho. Mas eu vou empurrando ele lá aqui. Vim brigando com os espíritos. Quase me tentei. Na verdade eu tentei se matar de lá para cá várias vezes. Mas Deus tinha algo na minha vida e eu pedi para ir num lugar longe, afastado de cidade, num lugar que eu permanecesse e tivesse criação para me cuidar. E Deus me mandou cuidar de porcos. E eu estou lá até hoje. E honro o que eu faço e agradeço a Deus por 2 pessoas especiais na minha vida. Primeira pessoa, o pastor com a pastora, né, que me acolheram, que cuida de mim, que foram perseverantes, meus conselheiros, amo muito de coração. E outro é o meu amigo Eduardo. Nossa, eu amo aquele cara. Só tá a esposa dele está aqui. Mas eu amo muito ele, que Eduardo também foi uma peça fundamental na minha vida. O Eduardo orou muito comigo, o Eduardo me aconselhou muito, até hoje ele me aconselha. E hoje eu sou curado, sarado e remido pelo sangue do Cordeiro, através dessas pessoas maravilhosas que cuidam de mim. Porque se não fosse vocês... Meu Deus. Se não fosse vocês, eu garanto para você, irmão, eu não sei se eu estaria aqui. Eu não sei se eu estaria aqui em 4 Barras. Eu nem sei para onde que eu estava. Mas pelas orações de vocês, pela dedicação de vocês, cara, eu estou firme e forte. Amo muito também o pastor Gilson ali, ó. Gente boa pra caramba ali, a esposa dele. Fizeram meu casamento, não gastei um centavo. Tava muito lindo. Tava muito lindo mesmo. Muito obrigado mesmo por tudo aí. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Cara, que Deus tenha vidas e vida muito para vocês ainda, que a sua família multiplique muito. E que Deus dê muito em dobro tudo aquilo que você retribui a nós. Eu falo pelos meninos da SERV também lá, que nós estamos lá. Ali tem pessoas ali que saem dali transformadas, irmão. Basta nós querer. Que o lugar de bênção está ali dentro. Natan esse dia fez eu contar uma coisa lá, um testemunho também lá na SERV. Eu fico meio assim, mas eu amo, cara, aquele lugar. Eu amo aquele lugar. Se alguém falar para mim um dia assim, ó, quero que você saia da SERV, que eu vou te pagar um ótimo salário. Você pode ficar com o seu salário, irmão. Que eu prefiro ficar ali. Eu tenho tudo ali, em nome de Jesus. Amém? Coisa linda, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quero só complementar algo aqui do Claudinei, que o Claudinei é um testemunho vivo de que é possível mudar de vida. Irmãos, o estado que ele chegou,
E o estado que ele estava, não somente físico, mas espiritual e emocional, era completamente arruinado, né? E eu lembro que toda vez que nós chegávamos lá na Serve, ele agoniado procurava a gente para conversar. Ele dizia, eu preciso ir falar, eu quero ir embora, eu não aguento mais, eu não estou aguentando, E a gente parava, ouvia ele ali por uns 15, 20 minutos, ele se esvaziava e disse, pensando bem, eu vou ficar. Pensando bem, eu não vou mais embora não. E a gente descobriu essa chave com o Claudinei, né? De deixar ele falar e se esvaziar daquilo que ele estava sentindo ali no momento. E foi uma chave. E a gente vê na vida do Claudinei duas coisas muito assim verdadeiras. A primeira é a decisão, né? Ele escolheu mudar de vida e lutou por isso. E a segunda, irmão, ele carrega uma gratidão indescritível. Pensa num homem, né, que encontra a gente e está sempre agradecendo. Obrigado, se não fosse vocês, se não fosse Deus, se não fosse a Serve, se não fosse Eduardo, se não fosse o irmão, se não fosse a igreja, acreditar em mim eu não estaria aqui, né? Então, duas coisas, tudo é possível, irmão, quando você decide e quando você é grato, você dá a volta por cima, né? E logo depois ele encontrou a Camila, né? Encontramos a Camila, fizemos, eu, a Vera e a Marli encontramos a Camila e a Margarida um dia na rua. Acolhemos a Camila, fizemos ali, não dá para contar a história toda, fizemos ali um contato com a Camila, ficou a porta aberta para ela, de repente ela se aproximou, conheceu o Claudinei se apaixonou e disse, eu quero casar com ela. Eu disse, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Casaram, aleluia. Casaram, irmão, e estão vivendo a bênção de Deus. Construíram a casa deles dentro da Serve. Mudaram faz o quê? 15 dias. Uma casa, todos os irmãos, um outro ajudando. E ele construindo, os irmãos ajudando. E estão lá na casa deles, uma casa digna, né? Abençoada, tão felizes, estão lutando. Ele hoje é monitor da Serve, não quer sair de lá, quer dar a vida por aquele lugar, né? Assim ele tem falado, amém? Eles estão lá e nós recebemos de presente a dona Neuzinha. Fala oi. Glória a Deus, irmão, só queria deixar esse cumprimento e agora para encerrar o Ricardo vai compartilhar conosco também. Paz do Senhor, irmãos. Me chamo Ricardo, sou nascido na cidade de Paranaguá, tenho 49 anos. Também fui usuário de drogas durante alguns anos, né? Tive uma vida totalmente errada, mas graças a Deus, né, me apresentou o pastor Manuel, a Serve, o Eduardo, fui acolhido, bem, pastor Gilson, recebido. Graças a Deus, não tinha condições nenhuma financeira para contribuir, me receberam sem me cobrar nada, e como do bom e do melhor, me visto, me durmo do bom e do melhor. Se precisar de documentos, eles ajudam, se precisar de indicação para emprego, eles indicam, se precisar, né, o suporte todo, eles dão para nós, e para os que vencem o tempo e se comportam. Então lá é um lugar de disciplina, um lugar de oração, um lugar que busca a Deus, é um lugar que tem me aproximado do Senhor. Estou com 9 meses e meio, 10, 11 meses, estou com 10 meses e meio. Eu fiquei lá sem vir aqui, só me preparando para esse momento. Na verdade, hoje eu vim para buscar o meu certificado, mas, né, Deus sabe todas as coisas. Por esse momento aqui estamos no testemunho e louvo muito a Deus, sabe? Se for falar mesmo, sabe, o testemunho que eu prefiro falar é do que Deus fez na minha vida, não do que eu fiz no pecado, sabe? De detalhes, não. Mas o testemunho mais lindo é o que Deus fez mesmo na vida da gente, limpando o coração, tirando mágoa. O Eduardo, graças a Deus, é uma bênção na minha vida. Me aproximou do meu irmão, que tinha lavado as mãos por tantos erros que eu cometi no meio dos meus familiares lá em Paranaguá. Eles são, né, mais ou menos bem de vida, e eu fui aprontando, decepcionando, perdi um casamento de 4 anos,
Aí fui morando na cidade de Matinhos, dormindo na praça, cuidando de carro, dormindo no chão, dormindo no papelão. Hoje em dia eu durmo no colchão box. Graças a Deus, louvado seja Deus. Isso para vocês verem como Deus transforma a vida da gente e nos abençoa. Para quem dormia no papelão, hoje durmo num colchão box, cedido pela Serve, cedido pelo irmão Eduardo, o pastor Manuel, né? Então, Deus é maravilhoso, sabe? O que eu estou vivendo nesse momento eu faço uma reflexão, sabe? Já tive em outras casas de recuperação, mas não tem algo melhor do que comparação com a Serve, a nível de estrutura, né? Nós temos assistente social, nós temos um médico particular que descobriu que eu sentado, ele mediu minha pressão, estava 17, eu em pé estava em 20, então ele falou que eu estava no pico. Podia me dar um derrame, podia me dar um AVC, e se não é através da Serve, se eu estou na vida errada, nas drogas, nos vícios, eu podia perder minha vida através de um AVC, algo parecido. Ele já receitou uma losartana, né, o doutor Fernando, através da Serve. Glória a Deus pela vida da Serve, do pastor Manuel, eu agradeço muito pelo Senhor, amo muito sua vida, tem me ajudado, estendido as mãos mais uma vez, né? Já passei por aqui, pastor Gilson, meu irmão Eduardo, a a esposa dele, a filhinha, a esposa do pastor Gilson, são conhecidos de 13 anos atrás. Eu amo vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Fique de pé nessa noite. Dê uma salva de palmas ao Senhor por esses testemunhos lindos que o Senhor tem feito. Amém? Obrigado, irmãos. Deus os abençoou. Amém? Manuel. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pode sentar só mais um momento. Eu prometo que eu não vou ser... Glória a Deus, né? Nós tínhamos preparado já alguma coisa para falar, mas como a Bárbara falou, né? Deus mudou tudo. E não adianta se alongar mais, porque a honra e a glória sempre pertencem ao Senhor. Amém? A comunidade cristã de 4 Barras iniciou-se numa visão do céu para manifestar a graça e a glória de Deus. Amém? E como o Bruno muito bem começou aqui nessa noite, dizendo assim, o que faz uma igreja permanecer? A não ser a graça e a misericórdia do Senhor, não tem outra coisa. Amém? E o intuito do nosso coração está aqui conosco, nossos apóstolos, o apóstolo Ismar e a apóstola Sandra, que esteve ministrando conosco ontem e na sexta-feira. E existe no nosso coração, irmão, um desejo de que Cristo Jesus seja conhecido nessa geração e através das nossas vidas. Amém? Esse dia a Isabela, minha filha, estava compartilhando comigo algo que ela ouviu num podcast que assim fechou muito. Essa moça que estava no podcast é uma cantora internacional, aonde ela cantava e dizia sempre assim, que o desejo do meu coração é que tudo que eu faça possa glorificar o nome de Jesus. Tudo que eu faça possa glorificar o nome de Jesus. E um tempo de comunhão com o Senhor falou com ela que não existe uma forma de você glorificar o nome de Jesus. Não existe outra forma, por mais testemunho, por uma vida santa que você viva, por uma vida digna que você viva, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas não existe outra forma de você glorificar o nome de Jesus, a não ser que você entenda que tudo é por causa do Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, o desejo do nosso coração, irmão, é que Cristo Jesus seja conhecido e glorificado.
o Filho de Deus seja engrandecido. Esse ano estamos terminando, como a Adriana falou, né, até final desse mês agora, nós continuamos falando sobre o ano do entendimento, onde Deus nos deu um salto muito grande, e nós estávamos com o nosso coração assim, ansioso por saber em que palavra que Deus nos daria, qual seria a palavra de Deus que nós iríamos caminhar em 2026, e o Senhor falou claro ao nosso coração, por um entendimento que nós tivemos. Eu falei assim: Márcia, será que não tem como nós colocar o ano do entendimento 2, né? Porque tem sido tão bom crescer em Deus, e vamos continuar nisso. E o Senhor colocou no nosso coração, o ano 2026 vai ser o ano do conhecimento do Senhor. Amém? E fechou muito em nosso coração. O Senhor já nos deu uma palavra que o Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Não é o conhecimento das coisas, é o conhecimento do Senhor, irmão. Conhecimento de quanto Ele é grande, do quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele é Pai, do quanto Ele é protetor, de quanto Ele é professor, de quanto que Ele é ajudador, de quanto que Ele é amigo. Então, nesse ano próximo, nós iremos caminhar nesse caminho de conhecimento do Senhor. Então, se prepare, que Deus já nos deu alguma estratégia de oração, estratégia de jejum, estratégia de caminharmos junto como igreja. Vamos continuar nesse entendimento do conhecimento do Senhor, que vai ser um ano extraordinário para todos aqueles que crê, desejam e vai caminhar essa palavra no nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, eu não vou me alongar muito sobre isso, só tenho que agradecer ao Senhor por cada irmão. Agradeço ao Senhor por os irmãos que temos vários irmãos que iniciaram esse ministério conosco desde 99, né? 99 que começamos esse ministério. Louvamos ao Senhor pela vida das pessoas que iniciou, que tiveram na primeira reunião, que nos organizamos sobre isso. Louvamos a Deus por as pessoas que Deus acrescentou, que Deus está acrescentando do nosso lado. E nós temos que entender que somos uma igreja, amém? Nós somos o corpo de Jesus. Quem sabe você está hoje pela primeira vez aqui e Deus está trabalhando no seu coração para você caminhar conosco. Então você é convidado e você faz parte dessa história maravilhosa. E Deus tem feito coisa gloriosa, trazido pessoas de longe, pessoas de perto, colocado aqui conosco, porque é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Amém? E nesse 26 anos, eu já falei para alguns irmãos, quantas vezes eu já tive que perdoar vários irmãos, quantas vezes os irmãos tiveram que me perdoar para nós continuarmos, amém? E a meta é continuando pregando Cristo e vivendo Cristo no nosso dia a dia, amém? Tive muitos erros, tive muitos acertos, tivemos muitos acertos, mas um desejo do nosso coração é que Cristo seja conhecido e glorificado em todas as coisas, amém? E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida dos irmãos, e como eu disse, você que está hoje pela primeira vez e que tem sentido no coração esse caminho, que está há um mês, há 6 meses, há 1 ano, há 20 anos, há 26 anos, o parabéns é para você, amém? Eu quero convidar o pastor Gilson, a pastora Rosineide, a pastora Márcia, o apóstolo Mário e a apóstola Sandra, para estarmos aqui e vamos cantar parabéns, vamos comer o bolo, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então nessa hora, glória a Deus. Boa noite. Eu tenho uma palavra para vocês nesta noite. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. Hoje celebramos 26 anos de uma história escrita pela graça de Deus. Anos de fé, perseverança, amor ao reino. Anos de lágrimas transformadas em testemunhos de orações que tocaram o céu, e de vidas alcançadas pelo poder do Evangelho. Esta igreja nasceu no coração de Deus, e foi sustentada por mãos fiéis e joelhos dobrados, e corações totalmente entregues. Cada culto, cada discipulado, cada gesto de amor, construiu um legado que ultrapassa gerações.
somos gratos pelos pastores, líderes e membros que com dedicação e obediência responderam ao chamado do Senhor. Aqui, famílias foram restauradas, esperanças renovadas e Cristo foi exaltado. Que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos, cheios da presença do Espírito Santo, firmados na palavras e comprometidos com a missão. Parabéns pelos seus 26 anos. Parabéns pra você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Parabéns pra você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Que o Senhor levante o seu rosto sorridente, sejas uma luz, um farol a refletir. De todas essas bênçãos, nós só temos a dizer: parabéns, parabéns pra você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que seja uma luz, um farol, aleluia. De todas essas bênçãos, nós só temos a dizer: parabéns, parabéns pra você. Aleluia. Parabéns, parabéns, Aleluia! Amém! Igreja, o apóstolo Paulo diz assim: dê a cada um aquilo que lhe é devido. Né? E esta noite nós queremos, como igreja, dar aos nossos pastores, aos nossos apóstolos, a honra, porque nós honramos a vida de cada um. Né? Hoje eu estava refletindo, pensando um pouco sobre a apóstola Sandra e o apóstolo Luiz Mário, né? Existe uma CCQB antes deles e existe uma CCQB depois deles. Não que era ruim, mas ficou muito melhor. Nós sentimos a diferença, nós sentimos o crescimento da igreja, nós sentimos o crescimento dos nossos pastores, em especial a pastora Márcia, ela mesma fala tanto, né, do crescimento que ela teve a partir, né, da proximidade, né, da cobertura da apóstola Sandra. E aquilo que foi derramado sobre a vida dela, apóstola, tem sido derramado através de nós. Então, nós recebemos tudo que você tem derramado sobre ela, tudo que você tem derramado sobre essa igreja, e nós honramos a vida de vocês, agradecemos pelo esforço de estar aqui conosco, pelas orações e por tudo que vocês têm feito para nós. Amém? E para os nossos pastores também, nós honramos a vida de vocês, nós queremos declarar o nosso amor, a nossa fidelidade. Nós somos constrangidos pelo amor de Jesus na vida de vocês. Nós somos constrangidos pelo coração de vocês. E nós queremos honrá-los e declarar mais uma vez o nosso amor por vocês. Amamos, amamos e amamos. Amém? E o pastor Gilson, a pastora Rô também, nós temos visto, né, o crescimento de vocês, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida de vocês. E nós temos bebido dessa água, dessa fonte. E nós temos crescido juntos com vocês também. Vocês têm sido uma bênção para essa igreja. E nós declaramos que muito, muito, muito mais o Senhor fará sobre vocês. Amém? Amém? Vamos estender as mãos para eles aqui. Eu quero nesta hora que você ore,
querido, para, assim, com todo o seu coração, e que você, de fato, não fique só amém, 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 mas que você abra a sua boca e você possa declarar tudo aquilo que você deseja que o Senhor faça, que o Senhor realize através da vida desses líderes, desses homens, dessas mulheres que estão aqui, amém? Porque através deles nós estamos aqui, através deles nós temos recebido entendimento, o Senhor tem derramado conhecimento sobre nós, tem derramado crescimento. Então levante a sua mão e ore, amém? Não é só para ficar falando amém, amém, não, vamos orar por eles. Senhor, nós queremos nesta hora te agradecer, Pai, pela vida da apóstola Sandra, do apóstolo Luiz Mário, dos nossos pastores Manuel, Márcia, Rosineide, Gilson. Pai, em nome de Jesus, como igreja agora em unidade, como um só corpo, nós declaramos sobre eles o favor do Senhor, a graça do Senhor, mais intimidade, mais conhecimento revelado, mais entendimento. Nós declaramos o crescimento da vida de Cristo na vida deles, em cada um. Senhor, nós declaramos a força, quando as forças parecem que se esvaíram. Senhor, nós declaramos clareza de propósito, nós declaramos, Senhor, unção dobrada sobre eles. Pai, nós declaramos que eles impactarão não somente esta igreja ou esta cidade, mas declaramos que o trabalho que eles fazem, Senhor, impactará nações. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre eles impactará nações, Senhor. Nós declaramos que palavras que saem deste altar impactarão nações, pessoas em todo o mundo. Pai, em nome de Jesus, há 26 anos atrás começou algo, Pai, que em nome de Jesus nós declaramos agora que crescerá de forma exponencial, que avançará para o reino do Senhor, que avançará e que alcançará muitas e muitas vidas, muitas e muitas pessoas ainda serão impactadas por esse ministério, por essas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por cada um deles. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos entregar uma lembrancinha para vocês. Glória a Deus, amém. E nós oramos agradecendo pela vida de cada um de vocês, amém. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará. Nós teremos o momento do nosso bolo agora, amém. E nós estamos aqui para servir, amém. Pode contar conosco naquilo que for preciso, naquilo que nós pudermos. Seremos um instrumento de Deus na vida de vocês, o quanto Deus permitir, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com cada um de vocês, amém? Uma boa semana e o início de um novo tempo para a glória do nome de Jesus, amém? Não saia sem compartilhar com o seu irmão, de dar um abraço no seu irmão, e temos um bolo ali atrás para compartilharmos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.